Oi, gente, voltamos com o nosso segundo bloco. O que é que a gente está estudando agora? Ou para a tela? A gente está estudando as técnicas de segurança, tá? Então, até a aula passada a gente falou de ataque, os tipos de invasores e pá. E na aula de hoje a gente está falando de proteger. Então, eu comecei com a criptografia, o certificado digital e acabei o bloco passado falando da assinatura digital. Aí só introduzi a ideia do firewall, tá? Dizendo a vocês que o firewall, ele ia controlar o que entra e o que sai da rede. Para só entrar o que for permitido, só sair o que for permitido, tá joia? Lembrando que o firewall pode ser só hardware, pode ser só software, ou pode ser a mistura de hardware e software, que é o mais comum hoje, tá? Aí eu parei o bloco passado, lembrando a vocês e tentando mostrar a vocês que isso é uma guerra eterna. Eu arrumo um jeito de proteger, aí você descobre um jeito de invadir. Aí eu arrumo um jeito de proteger, aí você descobre um jeito de invadir. E ó, isso não é só o invasor cruel, malvado. Não, você faz isso no seu trabalho, na faculdade. Sabe como é? Ei, bota esse endereço aqui que entra no site tal. Não tem essa história? Ei, bota HTTPS que passa, né? Oh, isso é você arrumando formas de quê? De burlar o firewall. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, o que é que você tem que saber? Ó, raciocina comigo. Olha só. Aqui no firewall, nós vamos ter uma situação muito peculiar. Ó, nós vimos na aula passada, nas aulas passadas aí, que na rede está todo mundo ligado ao roteador. A gente não viu isso, não foi? Não é. Aí, veja só, o que é que eu frisei no bloco passado? Que tudo que você está fazendo aí no firewall, ele controla o que entra e o que sai, não é assim? Só entrar o que é permitido, só sair o que for permitido. Não foi isso que a gente viu? Massa, tá joia. Aí, se eu quiser, eu instalo o firewall em cada máquina dessa. Eu, analista da rede, claro, né? Se quiser, instalo o firewall em cada máquina dessa, tá? Agora, vem cá, de boa. Pouco inteligente. Você concorda? Por quê? Porque toda vez que eu quiser atualizar, aí eu tenho que sair atualizando em cada máquina. Aí eu quero corrigir, aí eu tenho que sair corrigindo em cada máquina. Não é pouco inteligente? Não é. Aí, na prática, o que é que a gente faz? Dá sempre um jeito de instalar o firewall em um local que seja, ó, centralizador. E por quê? Porque agora, por exemplo, aqui nesse desenho, eu instalo o firewall no roteador. Aí, ó, se eu quiser corrigir, corrijo num lugar só. Se eu quiser atualizar, atualizo num lugar só. Não é muito mais inteligente? Por quê? Porque você lembra das aulas passadas que tudo passava por esse roteador? Lembra disso? Pois bem, então agora, ó, se já está tudo passando pelo roteador e eu instalo o firewall aí, o que é que vai acontecer? Você vai, ó, já controla tudo num canto só, já gerencia o que entra, o erro, a atualização, tudo num local, toda num local só. Não é muito mais lógico? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Só que aí, ó, nem todo roteador permite que você configure o firewall nele. Tinha que existir dificuldade, né? Então, geralmente, só os que permitem são aqueles mais profissionais. Tem roteador, gente, como o Camada 7 da Cisco, por exemplo, que chega a custar até 480, 500 mil reais. Dá para ter um em casa? Acho que não, né? Então, o resultado, nem toda rede vai ter condições de ter um roteador profissional desse, né? Quando o meu roteador não permite que eu instale firewall e etc. nele, qual seria o plano B? Isso caiu em prova, inclusive da Polícia Federal. O plano B seria, ó, instalar na rede o famoso servidor proxy. Você já ouviu falar nessa expressão? Esse proxy é uma espécie de funil que você vai criar na rede. Então, ó, imagine uma empresa. Aí, ó, todos os computadores, cada um acessando a internet individualmente. Para você controlar o que entra nessa rede. E para você controlar o que sai. Caos, né? Perceberam? Aí o que é que você faz? Você instala nessa rede o proxy. Um servidorzinho, que é um serviço, né, instalado em alguma máquina, chamado de proxy. E aí o que é que acontece? Todo mundo agora, para sair, tem que passar pelo proxy. Então, o que é o proxy? É um afunilamento na rede.
é criar um servidor a partir do qual todo mundo vai ter que passar para poder ir lá para a internet. Perfeito? Para o mundo exterior. Ok? Aí, qual é a vantagem disso? Eu posso pegar agora, ó, e instalar no proxy o firewall e os demais recursos de segurança. Perfeito? Então, aqui eu posso instalar firewall, antivírus, anti-spyware e etc. E aí, o que é que vai acontecer? Eu controlo num canto só, eu gerencio num canto só. Quero atualizar, atualizo num canto só. Quero corrigir, corrijo num canto só. E por aí vai. Perfeito? Até aqui tudo bem? Não é muito mais inteligente isso? Aí, às vezes, o povo diz, o proxy da minha empresa não está deixando acessar tal página. Você já ouviu isso? Está errado, não é o proxy, é o firewall que provavelmente está instalado no proxy, tá? Então, lembre-se que é só o afunilamento. E eu aproveito esse afunilamento para instalar os recursos de segurança. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, outro detalhe. Você lembra que eu falei lá na nossa aulazinha teórica de redes que o firewall, que o roteador, controlava tráfego na rede? Lembra disso? Aqui o firewall vai controlar tráfego de dados. Isso já foi questão Carlos Chagas em prova, tá? Tráfego de dados na rede. Quando bota esse de dados, está querendo te dizer que ele se preocupa com o que entra e com o que sai. Para só entrar o que for permitido, só sair o que for permitido. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? O que mais que é importante aqui, Manu? Lembrar, pelo amor de Deus, que firewall não é antivírus. Por favor, tá? Então, ó, imagina que eu vou baixar um arquivo. Um arquivo para o meu computador, fazer um download, tá? Aí, o roteador vai escolher o melhor caminho, o mais descongestionado, do servidor onde aquele arquivo está para a minha máquina. Massa. O firewall vai se preocupar se aquele acesso é permitido, se aquele tipo de arquivo é válido para aquela rede, blá, 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 blá. Massa. Baixou. Aí vem cá. Se tiver infectado, é preocupação do firewall? Se o arquivo tiver infectado, aí agora quem vai se preocupar é o antivírus e o anti-spyware. Beleza? Entenderam o babado? Então, veja que cada um no seu quadrado. Cada um complementando um ao outro aí, tá? Mas se liga que, pelo amor de Deus, firewall não é antivírus. Gente, na tua lista de exercícios que eu vou deixar aí disponível, se você ver, quer dizer, se você visse a quantidade de questões, e você vai ver que é só em cima disso. O firewall é um antivírus que blá, blá, blá. Não leia nem o resto. Firewall não é antivírus, já está errado, tá? O firewall é responsável por controlar o acesso de vírus. Não leia nem o resto, já está errado. Entenderam a ideia? Mas, assim, muita questão mesmo. CESP, FGV, FCC, todas as elaboradoras. Só nessa frasezinha. Posso passar? Tá tranquilo? Beleza? Então, tem esses pontos que a gente bate muito com vocês, porque a intenção, principalmente para você que é da área jurídica, é trabalhar palavras-chave, palavras-chave, palavras-chave. E por quê? Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que poupar o mais importante aí na tua prova, que é tempo também, né? Então, quando você pega a questão, que você encontra essas palavras-chave, salta aos seus olhos. E aí você já vai de cara lá e já mata a questão. Já, né? São aquelas palavras que chega, né? Salta ali na sua cara. Perfeito? Posso passar? Tá bem tranquilo? Beleza. Aí a gente vai ter o próximo. Qual é o próximo? Esse cai mais para vocês. Nem todo curso a gente fala sobre isso, que é a VPN. Qual é a ideia da VPN? VPN é a rede virtual privada. Ó, eu já quero frisar, deixa eu só passar aqui que tem no slide, tá? Eu só quero frisar o virtual privado. Ó, virtual privado, ou seja, já está te dizendo com todas as letras aí que não é privado. É virtual privado, ou seja, parece privado, mas não é, tá joia? Por quê? Porque se for privado mesmo, então já sabe de cara que não vai rolar, não é? Não é VPN, é virtual privado, tá? Então, quais são as palavras-chave que podem aparecer aqui nessa sua questão? Vamos ver agora. Olha só.
Quando falar em VPN, vai estar sempre querendo dizer que vai comunicar ou duas LANs, tipo matriz e filial, perfeito? Ou então, dois computadores previamente conhecidos. Então, aqui a gente vai ter ou duas LANs, ou dois computadores previamente conhecidos, querendo se comunicar aí, perfeito? Mas premissa básica tem que aparecer na questão que para ligar os dois, usou a rede pública, que no nosso caso é a internet. Por que premissa básica? Porque se não usar a rede pública, então está usando uma rede privada. Aí não seria virtual privada, seria privada mesmo. Vocês estão entendendo? Então tem que na prova dizer obrigatoriamente, carreira jurídica se liga disso, que você está usando a rede pública, no nosso caso a internet. Então, moral da história, qual é o babado da VPN? Quero ligar duas pontas, ou pode ser dois pedaços de LAN, tipo matriz e filial, ou então dois computadores previamente conhecidos. Eu posso montar, de repente, um VPN da minha máquina para a sua. Podemos fazer isso, tá? Óbvio que vai exigir um conhecimento um pouquinho mais técnico aí, mais especializado, mas que pode, pode. Então, ou dois computadores previamente conhecidos, ou dois pedaços de rede. Desde que esteja utilizando a rede pública. Aí você me diz, Manu, liga usando a rede pública? É. E a segurança? Eu vou botar matriz e filial para conversar na internet? Não é perigoso, não? Aí é onde entra o segundo ponto aqui da história. Ó para cá. O que é que você faz? Você mete um firewall aqui numa ponta, bota um firewall na outra ponta. Comecei a controlar o que entra e o que sai, não comecei? Aí, para fechar, criptografa os dados aqui. Então, agora veja que eu estou usando a rede pública, mas só entra o que eu quero, só sai o que eu quero. Só entra do outro lado o que eu quero, só sai o que eu quero. E se alguém intercepta os dados no meio, eles estão criptografados, então não vai entender nada. Moral da história, não fica parecendo que tem um túnel aqui no meio? Não fica parecendo? Fica. Fica parecendo que tem um túnel aí. Mas deixa, ou seja, que está usando a rede privada. Mas deixa que, na verdade, está usando a internet. Perfeito? Entenderam isso? Tá tranquilo? De verdade. Então, ó, algumas elaboradoras chamam isso de tunelamento, que é uma alusão a essa espécie de túnel que cria aqui. Então, veja que eu estou usando a rede pública, mas fica parecendo que é uma rede privada. Aí daí o nome, rede virtual privada. Joia? Até aqui tudo bem? Posso passar? Massa! Aí, o que mais que a gente vai ter? Vamos lá. A próxima é a DMZ. Qual é a da DMZ? A DMZ é a zona desmilitarizada. Joia? O que é essa zona desmilitarizada? Gente, a zona desmilitarizada não é um conceito da informática. Zona desmilitarizada é um conceito militar, tá? Zona desmilitarizada seria aquela zona de bandeira branca, onde supostamente não poderia ter ataques. A ONU tem 6 zonas desmilitarizadas no mundo, inclusive uma delas é a faixa de Gaza. Ou seja, isso não funciona na prática, né? Inclusive, não estou brincando, estou falando sério. A ONU está até revendo esses conceitos. Como nas nossas provas hoje são textos e temas extremamente contextualizados, vocês se liguem nisso, né? Recentemente, agora em 2014, a gente teve todo aquele conflito ali na faixa de Gaza, tem sempre, né? Mas teve esse bem recente aí, então se liga que ali seria uma zona desmilitarizada, tá? A ONU está revendo esses conceitos aí, porque na prática não está rolando. Mas e aqui na informática, o que é que seria essa zona desmilitarizada? Ou qual é a ideia? A gente tem a intranet, que é da empresa, como a gente já viu. E tem a internet, que é no mundo, como a gente já viu. Nem sempre o acesso direto de uma a outra é interessante, tá?
Eu gosto bastante de exemplificar isso aqui com banco. Por quê? Imagine se quando você fosse olhar seu extrato bancário, você já estivesse entrando na intranet do banco. Olha a vulnerabilidade. Imagina que eu sou uma ladra. Aí, pelo simples fato de ter me tornado correntista, eu já vou ter acesso à intranet do banco. Perigoso demais, não é não? Não é. Aí, o que é que o banco pode fazer nesse caso? Criar aqui, ó, uma outra zona de rede, que é exatamente a DMZ. A intranet publica na DMZ. A internet visualiza da DMZ. Mas a internet não sabe chegar na intranet e vice-versa. Entenderam qual é o raciocínio? Aí, por que isso? Como é que vai funcionar mais ou menos? Você entra no site da internet e pede seu extrato. Aí a internet diz, eu quero os dados de Manu, eu quero os dados de Manu. Ela ecoa aquele pedido. Aí a DMZ diz para a intranet, os dados de Manu, os dados de Manu, os dados de Manu. Aí a intranet fornece o dado para a DMZ. E a internet enxerga da DMZ. Perfeito? Então, é uma forma de dificultar. É uma forma de você não dar acesso direto. Porque aí você pode colocar mais camadas de segurança. É claro que aqui, ó, nas pontas, pode ter firewall, tá? Em cada ponta dessa. Esses dados podem estar criptografados. Então, você pode ir colocando recurso de segurança a mais, tá certo? Outra coisa importante. Lembrar que isso tem custo, né? Alto. É maquinário novamente, é software novamente, é equipe de segurança alocada, toda uma política de segurança desenvolvida. Então, isso não é uma coisa para você botar no consultório da esquina. Não vai rolar, tá? Então, isso aqui é coisa para grandes, né? Para grandes volumes aí de dinheiro, dados importantes, tipo banco, cartão de crédito, grandes e-commerces e coisas desse tipo. Perfeito? Até aqui tudo bem? Esse eu queria fazer ressalva, tem caído em prova e tem muita gente errando bobagem. Vamos anotar no caderno do rascunho? Queria. Vamos? Então anota aí, DMZ. Na telinha, Luan. É a zona desmilitarizada. Ou seja, um terceiro nível de rede. Que permite proteger a rede potencialmente segura. Aí põe entre parênteses intranet. Da rede potencialmente insegura. Aí põe entre parênteses internet. Perfeito? Aí eu insisto, lembre-se que uma coisa não exclui a outra. Todos os outros recursos de segurança podem ser aplicados aí. Então, você vai botar firewall nas pontas, você vai colocar criptografia de dados e por aí vai. Perfeito? Não esqueça disso, tá? Aí aqui a gente vai ter ainda o próximo, que é o SSL. Qual é a ideia do SSL? Olha só. Aqui no SSL, a gente vai trabalhar lá nas nossas camadas de rede. Aplicação, transporte, rede, enlace e física. Lembram? Pois bem. Aí, esse SSL é um certificado digital. E ele é instalado aqui, ó, na camada de aplicação. Tudo que desce, ele automaticamente criptografa. Tudo que sobe, ele automaticamente descriptografa. Perfeito? Automaticamente. O que desce, ele criptografa. O que sobe, ele descriptografa. Então, aqui, quem usa o SSL, por exemplo, é o HTTPS. Lembra que eu disse que depois a gente ia ver o porquê desse S? Ou o que é? Então, muita gente na prova faz a associação. Ah, S de segurança. Tá, é uma boa associação. Mas, na verdade, é S de SSL. Não esqueça disso, tá certo? E o que é que ele faz?
criptografa tudo que sai, descriptografa quando chega. Aí, quando você intercepta, não tem problema, porque já está criptografado, está garantida a confidencialidade. Perfeito? Só que, gente, perguntinha de prova. Ó para a tela para você raciocinar. Esse SSL protege contra o phishing? O que é que você acha? O SSL protege do phishing? Hã? O que era phishing? Era a página falsa. Estão ligados? Então, ó, protege não, tá? Por quê? Porque se o atacante for bom mesmo, ele vai atacar e construir a página falsa em cima de um servidor SSL, tá certo? Agora, geralmente, quando tem o Szinho lá em cima, quando tem o cadeadozinho lá embaixo, é uma página segura. Por quê? Porque quem sabe fraudar isso está dando outro tipo de golpe. Não vai estar dando esse tipo de golpe, porque esse golpe é fácil de rastrear, tá entendendo? Então, geralmente, quem sabe fraudar isso está dando golpe mais alto. Mas dizer que não, ele protege contra a interceptação. Se alguém interceptar, está criptografado. Perfeito? Até aqui tudo bem? Beleza? Aí o próximo, a política de senha. Qual é a ideia dessa política de senha? A política de senha vai entrar muito no que eu falei lá atrás, que era a questão da vulnerabilidade humana, de você tentar minimizar essa vulnerabilidade humana. Então, a política de senha é você ensinar o usuário a não botar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deus, amor, Jesus, a placa do carro, a data de nascimento do menino. Por quê? Porque são dados facilmente associados a você. Então, você não deve colocar dados que possam ser facilmente associados a você. Tá certo? Beleza? Lembrar que a senha não pode ser pequena demais. Porque existe um método de ataque chamado método da força bruta. O que é o método da força bruta? É você ficar testando todas as possibilidades de combinação até encontrar a senha. Às vezes aparece em filme, aquelas roldanazinhas girando, pá, e acha a letra. Aí roda a outra, pá, acha. Aquilo é o método da força bruta, testando cada combinação, tá? Só que o que é que vai acontecer ali? Ali você vai ter que, se a senha é pequena demais, fica mais fácil, porque tem menos combinações, mais fácil de achar, tá? Mas ela também não pode ser grande demais, porque senão fica difícil de memorizar. Não existe regra, mas a média é entre 5 e 9 caracteres. Perfeito? Essa é a média, tá? Lembrar que a senha deve ter letras, números e caracteres especiais. Lembra disso também, tá? E lembrar que palavras comuns não devem ser usadas em língua nenhuma. Porque existe um ataque chamado ataque de dicionário. Que é isso? É pegar aquela palavra comum e testar ela em todas as línguas para ver se ela é a senha. Então, tem gente que chega e diz, na minha senha é difícil demais. Qual é? Amor, em grego. Que merda, né? Não fez nada. Porque grego vai ser testado. Agora, se você puser amor num dialeto de uma tribo indiana nômade, aí pode até ser que esse dialeto, né, indiano não seja testado. Mas as línguas mãe, todas, não tem nem o que fazer. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza? Aí, sim, só reforçando. Então, a política de senha, ela visa minimizar o quê? A vulnerabilidade humana. Não esqueça disso. E aí, volta para aquele exemplozinho que eu dei em sala, tá? Lá na aulazinha de começo da aula de segurança. Que é o banco gastar uma fortuna com as melhores máquinas, os melhores programas. E aí chegar o gerentãozão dele e botar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não fez nada, tá? Então, quando eu trabalho política de senha, eu estou tentando minimizar aqui a vulnerabilidade humana. Perfeito? Aí a gente vai ter a auditoria. Qual é a ideia da auditoria? A auditoria cai muito, principalmente para essa área jurídica, tá certo? E por quê? Porque aqui em auditorias é você lembrar que tudo que é feito na máquina está registrado. Tudo, mas absolutamente tudo, tá? Fica registrado. E fica registrado aonde? Fica registrado aqui, ó, nos arquivos de log. Se lembre disso, tá certo? Então, a auditoria, quer dizer, tudo que faz fica registrado no arquivo de log. A auditoria vai estudar esses arquivos de log, perfeito? E para quê?
para simplesmente ir lá e você fazer o rastreamento, perfeito? Então, tudo foi feito, fica lá. Aí eu acho super legal, principalmente para esses concursos da carreira jurídica, porque às vezes você assiste muito em TV. Recentemente, teve um caso aí de umas fraudes que foram colocadas na internet sobre os perfis de alguns profissionais e tal. E descobriu-se que essa postagem tinha saído de alguns computadores de uma rede, né, de um órgão público e etc. E aí tinha um técnico em segurança, né, um especialista em segurança, falando lá, dando uma entrevista lá na matéria, e falando exatamente isso, que tinha como rastrear, porque blá, 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 e você poderia pegar quem fez lá no servidor, e pipipi e tal, e que se esse rastro tivesse sido apagado, tinha como saber quem apagou o rastro, que era o que ele estava falando, do arquivo de log, tá certo? Então, provavelmente, o funcionário que fez isso não tinha assistido a aula de informática. O concurso dele. Vai ver que era um cargo comissionado, né? Não tinha feito o curso de formato. Ele sabia que o log ia gravar, que ele tinha feito isso dessa máquina aí, tá certo? Porque sempre tem como pegar. Lembra disso, tá? Então, tem como ir lá atrás. E aí, você pega tudo no arquivo de log. Se apagar o log, tem como saber quem apagou. Fica o registro do registro, do registro, do registro, do registro. Entenderam? Aí você diz, pois o meu não fica não. Porque quando eu termino de usar, eu apago o log, ou melhor, o histórico, o cache, os arquivos temporários, eu apago tudo. Você está apagando na sua máquina. Você evita a confusão em casa, entendeu? Você evita o problema doméstico, a pisa de toalha molhada. Mas se você fer caca grande mesmo, polícia bate na sua porta do mesmo jeito. Por quê? Porque a investigação é feita pelo log, tá? Então, você provavelmente vai estar lá nos processos, olhando essas investigações, acompanhando, bababá, e você vai estar analisando o quê? O que foi pego dos logs, o que o perito trouxe para você lá do log, perfeito? Então, se liga disso, por isso que isso cai tanto nas provas de vocês, tá? Aí você tem, por exemplo, no Internet Explorer, um modo de navegação chamado InPrivate. Já ouviram falar? O Google tem algo similar, que ele chama de modo anônimo. Qual é a ideia desse InPrivate ou desse modo anônimo? É que quando você encerra o browser, aí ele sozinho apaga histórico, cache, arquivos temporários, etc. Mas observe que é sempre essa pergunta que cai em prova, observe que ele não lhe deu anonimato. O log continua no servidor. Você vai rastrear e vai descobrir quem fez o quê. Porque o log continua lá no servidor. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar. Verdade, verdadeira, verdadeiríssima. Beleza. Então, ó, essas auditorias também super importantes para a tua prova. Para vocês que vão fazer carreira jurídica, lembrar que já tem vasta jurisprudência atestando que o log é da empresa. O que é que significa isso? Não tem que necessariamente pedir quebra de sigilo de log, tá? Para poder fazer a auditoria. Não, o log é da empresa. Então, não tem que pedir quebra de sigilo, no caso judicial aí, para poder, quer dizer, pedir judicialmente a quebra de sigilo para poder fazer a auditoria, não, tá? O log é da empresa, ela pode auditar no momento que ela quiser. E também já tem vasta jurisprudência, vocês podem procurar caso queiram, no sentido de que o funcionário, ele levou o notebook dele, ou o tablet dele, ou o smartphone dele, e fez a fraude, cometeu lá o erro do smartphone dele, do tablet dele, do notebook dele. Só que se ele usar a rede da empresa, já está gerando logo para a empresa. Já pode ser auditado a qualquer momento. Tem vasta jurisprudência nesse sentido, tá? Neguinho roubou a empresa, usando a rede da empresa, e ainda depois foi alegar que a privacidade dele tinha sido invadida, né? Então, pô, se usou a rede da empresa, gerou logo para a empresa, amigão, tá joia? Então, já tem vasta jurisprudência nesse sentido também. Pode ser auditada a qualquer momento. Até aqui tudo bem? Posso passar? Aí, para fechar a segurança, a gente falaria agora de backup. Só que eu já falei de backup. Estão lembrados? Lá atrás, quando a gente estava estudando memórias, então a gente já estudou backup. Aí, backup pode aparecer no seu edital, tanto lá, quanto pode aparecer aqui, na parte de segurança da informação. Tanto faz, tá certo? Por quê? Porque quando eu faço backup, que é a cópia de segurança dos meus dados, eu também estou trabalhando com a segurança da minha informação. Então, uma coisa leva a outra aí. Perfeito? Até aqui tudo bem? Mas aí a gente já estudou backup, ok? Aí vamos na nossa telinha. Qual é o nosso próximo módulo?
computação nas nuvens, que é outra coisa que tem aparecido nos editais, tá? Desde 2012. E quando o pessoal vê isso, se desespera. Ai, meu Deus, não tem mais nada para inventar, não sei o quê, blá, 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 né? Relaxa. Computação nas nuvens é super simples o que cai para vocês. Só que são cenas dos próximos capítulos, tá? Então, eu acabei de acabar nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco e a gente segue. Perfeito? Até lá, gente. Tchauzinho.